Eu sou a Ana e este é o Educação Financeira para a Vida, o seu podcast sobre finanças e espiritualidade. Meu querido e minha querida ouvinte, espero que vocês estejam bem, que estejam se cuidando como sempre, porque cuidado, gente, nunca é demais. O episódio de hoje tá pra lá de bacana e a gente vai falar sobre algo que vocês adoram demais. Antes de contar pra vocês, eu vou chamar o membro permanente mais amado do Brasil, Augusto Martins. Olá, Ana Carolina, muito obrigado por esse convite maravilhoso. É uma alegria estar contigo e com os nossos ouvintes, que eu digo e repito, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada! Se você está dirigindo, aquelas recomendações básicas, utilize o cinto de segurança, tenha uma direção econômica e defensiva, vá com calma. Se você está no drive-thru da esperança para tomar a sua dose de reforço, ou primeira ou segunda, que alegria, que bom! E se você está fazendo uma caminhada, ou está no trabalho, ou em casa fazendo uma faxina, nós agradecemos imensamente a sua audiência aqui, que é o nosso Educação Financeira para a Vida. E o episódio de hoje está maravilhoso, teremos muitas coisas novas, informações, dicas, e olha... Gente, vocês vão agradecer muito por esses conhecimentos, que vai ajudar até em situações de endividamento. Olha só, galera, que bacana, hein? Bom, hoje a gente vai conversar um pouco, de novo, de economia comportamental. E nós vamos falar de um viés que, na verdade, não leva muito bem esse nome, tá? Na verdade, é conhecido como um efeito de tão forte que ele é na nossa sociedade e na nossa vida. Exatamente, nós estamos falando do efeito de manada. Mais conhecido popularmente como comportamento de manada. Então, a galera que faz tudo seguindo uma outra galera, comportamento de manada. Mas não é tão simples assim, né, Augusto? Quem nunca ouviu aquelas expressões populares que expressam um pouquinho, né, do que nós iremos falar hoje. Por isso que é uma expressão popular. Não seja Maria vai com as outras. Não faça o que todo mundo faz. É aquela que é muito bom para cortar o efeito manada, é pai e mãe, né? Você não é todo mundo. Você não é todo mundo, meu filho. Para de ir na onda dessa turma. Então nós vamos falar sobre isso. Porque nós, muitas vezes, consciente ou inconsciente, seguimos a onda, seguimos o fluxo. Olha, Augusto, antes de a gente explicar por que isso acontece, vamos então contar para os nossos ouvintes com mais detalhes o que significa esse efeito, esse comportamento de manada. Então, nada mais é do que uma tomada de decisão, como a gente sabe na economia comportamental, relembrando, né? Nós estudamos o comportamento das pessoas, mais precisamente os comportamentos econômicos, consumo, poupança, investimento e outros, né? Então, se você não ouviu esses episódios de economia comportamental, corre lá maratonar, viu? Mas, enfim, então, esse comportamento, esse efeito é um desses vieses em que a gente toma uma decisão baseada no comportamento de outras pessoas. Ao invés de a gente falar, não, vou seguir aqui as informações que eu tenho, os dados que eu tenho, que eu consegui, eu tomo a decisão baseada no que os outros estão fazendo. E nem sempre, é o que nós vamos conversar aqui, nem sempre isso é de todo ruim. E nem sempre isso é muito bom, sempre. Há momentos que seguir o grupo faz bem e há momentos que não. Da onde que vem essa expressão efeito manada? Vem justamente dos animais. E vale lembrar que nós somos animais. Olha, está me chamando de animal que siga a manada. Pois é, nós fazemos parte do grupo ali, estamos entre os 8,7 milhões de espécies de seres vivos. Nós estamos ali, fazemos parte. Então os cientistas comportamentais,
a psicologia econômica, ela nos ajuda a compreender como que funciona o comportamento humano em se tratando de grupos. Como que funciona o comportamento dos grupos? É diferente de um cardume, Ana. Um cardume, ele tem um comportamento de grupo mais simples do que o nosso. O nosso comportamento de grupo, enquanto sociedade, enquanto coletivo, é muito mais complexo do que dos animais. Porque os animais têm a ver com uma questão muito biológica, né? De DNA, tá no DNA dele, enfim. E nós tem as questões sociais envolvidas, né? E um elemento muito importante deste comportamento é a incerteza. Por quê? O comportamento de manada ele é bem mais frequente, acontece mais vezes quando a gente está num ambiente de incerteza. A gente não sabe o que vai acontecer e a gente tem medo de ficar de fora da galera que vai levar um benefício. Ou tem medo de perder alguma coisa, um medo muito forte de perda, pode fazer com que a gente siga um comportamento. Porque ou a gente tem falta ou excesso de dados e a gente não sabe como tomar uma decisão. Então, a gente tem essa tendência de imitar um comportamento de outras pessoas para se sentir mais confortável, mais tranquilo. E aqueles nossos queridos e queridas ouvintes mais críticos devem estar se perguntando: mas eu não sou igual a todo mundo. Minha mãe já falou pra mim. Ana e Augusto, eu sou uma pessoa independente, eu tenho as minhas escolhas, eu faço só aquilo que eu quero. Mas olha, gente, não é sempre assim, né? Nós somos bem diferentes, diz uma escritora argentina. A Maitena Burundarena, eu achei num livro de psicologia econômica, e ela diz assim: somos diferentes, mas passamos pelas mesmas coisas. Ou seja, nós somos seres humanos, então muitas coisas que ocorrem conosco são parecidas. Então a psicologia econômica, ela te ajuda a compreender por que você toma tal decisão. E às vezes a gente toma isso conscientemente, essa decisão, mas você só se dá conta que você seguiu esse comportamento depois. Isso acontece diversas vezes comigo, é muito engraçado. Tanto no comportamento de manada como na ancoragem, que a gente já falou aqui. Quando uma pessoa fala, gente, olha isso, né? Aparecendo aqui nas minhas decisões. Então não é porque a gente estuda esse tema ou que você que está numa caminhada de educação financeira que esse tipo de acontecimento não vai acontecer na sua vida. O que a gente faz aqui no FV é trazer as informações para te ajudar a entender cada vez mais o seu comportamento e como você pode usar essas coisas que a gente fala aqui a seu favor. Não é mesmo, Augusto? É isso mesmo. E daí vem essa explicação do EFV, Educação Financeira para a Vida. Ela se baseia nas pesquisas de psicologia econômica, porque a economia é uma ciência social e, por ser social, então lida com essa imprevisibilidade, com essas incertezas do humano, porque tudo é comportamento. O do consumidor, o do vendedor, o do comerciante, do empresário, do investidor. Isso, dos acionistas, dos governantes. Então, se nós compreendermos como funciona o comportamento humano, podemos até fazer políticas públicas mais sustentáveis que ajudem as pessoas, e é o que nós vamos falar no final desse episódio, nas questões do endividamento crônico, por exemplo. E já que você falou de pesquisas, Augusto, de psicologia e de economia comportamental, o Thaler, que é um dos grandes nomes dessas pesquisas mais recentes, né, da economia comportamental, nos diz em seus escritos que o efeito manada acontece justamente porque nós somos influenciados socialmente, como nós falamos, tá? E existem duas categorias de influência dentro do comportamento de manada. A primeira tem a ver com informações. Então, a gente não tem informações suficientes sobre, vamos supor, uma criptomoeda, que é uma coisa muito comum hoje em dia, né? Então, eu não tenho informação sobre esse tipo de investimento, eu não tô com tempo hoje de estudar e eu me sinto mais confortável de seguir a informação do que a galera tá falando. Mas e se aquilo não tiver fundamentos que tenha a ver com o meu propósito de vida, com os meus valores, com os meus objetivos? Aí eu não vou tomar uma boa decisão, tá? A
segunda categoria tem a ver com pressões sociais. Aí a gente pode ter um exemplo, por exemplo, de comprar algo, por exemplo, uma casa própria, tá? Porque a família já teve este comportamento de adquirir este bem, pode existir uma pressão dentro daquele núcleo social de que você faça a mesma coisa, mas talvez não seja o seu objetivo agora. Então veja, ou informações excessivas ou em falta e as pressões de grupos podem fazer com que a gente tome decisões de acordo com alguma manada. Não precisa ser milhares ou milhões de pessoas, às vezes é um grupo um pouco menor. Exatamente. Então, o efeito manada é tudo aquilo que está no seu entorno, no seu convívio social, no seu ambiente. Pode ser ambiente familiar, empresarial, a comunidade de fé. Então, é aquelas pessoas que estão no seu entorno. Quem nunca, né? Falou, nossa, eu comprei aquela coisa, nem queria, e só comprei porque eu estava naquele grupo, ou às vezes eu fui visitar uma cidade, e aí todo mundo comprou aquela coisa, e eu comprei também. Olha, Augusto, a gente agora começou de novo o BBB, as pessoas também. Eu já comprei uma coisa porque tava as pessoas do BBB lá usando, eu falei depois, gente, por que eu quis isso? Mas na época ficou na moda, por quê? Porque o pessoal tava usando e todo mundo começou a usar e eu quis. Ainda bem que você vendeu, né? Ainda bem que eu... Gente, eu nem falei, Augusto já sabe que eu vendi, é verdade. Pois é, a compreensão dos comportamentos nos permitem elaborar padrões que nos antecipam as ações do futuro. Então é importante descrever os nossos comportamentos, observar, para aos poucos termos mais consciência daquilo que fazemos ou não fazemos. E aí pode surgir uma outra questão, Augusto, dos nossos ouvintes. Mas, Ana, o comportamento de manada não pode ser uma preguiça de pensar? Será que as pessoas estão preguiçosas? Olha, a gente veio aqui falar pra vocês que não é isso, viu, gente? Tá? Por quê? A gente não pode tentar explicar esse viés comportamental com preguiça cognitiva. Às vezes a gente só tá seguindo aquele comportamento justamente porque existe uma aversão à perda muito grande. Nós temos medo de perder algo e aí nós seguimos, sabe? Inclusive, nós já gravamos um podcast sobre aversão à perda. Exatamente. Afinal, errar com todo mundo dói menos do que ficar de fora se a galera acertar, né? Eu vi até aqui um provérbio que fala sobre isso, que é: a tristeza ama companhia. Olha só que interessante. Porque é melhor eu arriscar e perder com uma galera que eu me sinto mais do que sozinho e perder sozinho. Então, recapitulando, o efeito manada ele tem a ver com a incerteza ou com a pressão social, o pânico, vamos dizer assim, aquela pressa de ter que decidir por algo, falta alguma clareza, então a gente decide seguir o fluxo. E você já falou, Ana, nós vivemos em sociedade e os primeiros comportamentos nós aprendemos através da imitação, da mimesis, como diz em grego. Então, é o famoso brincadeira de criança, o segue o líder, sabe? Quando a gente fica copiando os comportamentos dos outros. E aí, isso quem diz, né? A nossa professora Vera Rita, grande estudiosa da psicologia econômica. Então, nós somos seres sociais. E parece que quando nós optamos, nós tomamos esses comportamentos de manada, parece que o grupo é uma certa fantasia secreta de que eles sabem algo que eu não sei e eu não vou ficar de fora. É como um clubinho, né? Que eles sabem e não vão te contar se você não entrar. Bem coisa assim de brincadeira de criança mesmo, Augusto. E olha, se as pessoas gostam muito de uma coisa e ficam fazendo uma boa avaliação, imploram pra gente assistir a uma série, ir em tal restaurante, fazem algo ou pagam por aquilo, muitas vezes a gente se convence que é bom simplesmente porque essas pessoas nos falam que é bom. E a gente supervaloriza ou torna algo valioso porque outras pessoas estão por detrás ali dessa avaliação. Não é a gente, é eles. E esse comportamento de manada, gente, está por detrás de várias coisas. Por exemplo, sites de avaliações, que a gente vai pesquisar algo antes de comprar.
Também da gente escolher um lugar pra ir, um restaurante, uma casa noturna, por uma fila que a gente tá vendo lá fora, tipo, tem muita gente aqui, então deve ser legal, sabe, Augusto? Quando eu era criança e viajava com meu pai, olha como ela escolhia restaurante. Andando no caminho, ele ficava passando, ele falava, eu vou esperar um restaurante de beira de estrada que eu ver que tem muito carro e muito caminhão, eu vou parar, porque se tem muita gente, a comida deve ser boa. Então era um critério super de comportamento de manada, né? E isso sem emitir juízo de valor, se isso é bom, é ruim. Não, a gente só está dizendo como que funcionam os nossos comportamentos. E aí entra algumas dicas sobre as questões do endividamento crônico, que muitas vezes a gente fala, como sair desse ciclo vicioso, dessa bola de neve? Eu me vejo ali obrigada a adquirir endividamento, financiamento, e aí eu vou nessa como é que se diz? Nessa vibe, no fluxo. Nessa bola de neve, né? E eu não consigo sair disso. E agora? Eu preciso compreender quais são os comportamentos que movem eu fazer o que eu faço. Aí entra a parte muito importante da educação financeira que vem junto com o planejamento, que é o autoconhecimento. Esse processo de entender, gente, o que faz sentido pra gente. Como a gente falou aqui, isso não vai excluir a gente de incorrer nisso, porque a gente trouxe esses exemplos para dizer que isso está presente no nosso dia a dia e é muito normal porque somos seres sociais. Mas quanto mais a gente se entender, mais a gente se conhecer, mais a gente vai tomar decisões mais acertadas. E essa é a ideia. Então, questionamento é muito importante, porque o que pode acontecer, Augusto? Um comportamento de automanada. Automanada é quando eu sigo o eu mesmo do passado, que tem a ver com outro viés, que é o viés de confirmação, que é aquilo que a gente só vai fazer algo ou vai seguir algo que a gente já acredita previamente. É muito normal, por exemplo, você tem uma opinião de futebol, então eu gosto desse time, então eu vou pesquisar só as coisas e as cores relacionadas àquele time, não posso ter uma cor de um time rival. Se eu ver um lugar com a cor daquele time rival, eu não entro naquele lugar. Por quê? É diferente do que eu acredito. É a famosa viver na bolha, né? Viver na bolha. Isso é muito normal. A gente procura. Por quê? Porque isso é confortável, porque isso é bom. O grande problema é quando isso vira extremos, como, por exemplo, grupos rebeldes, violentos, extremistas. Nós temos o exemplo da banalidade do mal, um texto, escrito pela Hannah Arendt, explicando o fenômeno nazista. Então, aonde quando a gente vai pelo efeito manada e perde a sensibilidade do outro. E aí, Augusto, entra um outro ponto, porque a gente falou muito de consumo, existe o lado dos investimentos, que inclusive pode criar bolhas no mercado financeiro, porque as pessoas só vão atrás de uma determinada ação. Isso, inclusive, pode ser um mecanismo de controle utilizado para preços das ações. Tem um filme, como é que é o jogo do dinheiro, eu acho, que fala sobre isso. O cara lá, o personagem, controlava o comportamento de greve dos funcionários para fazer o quê? As pessoas primeiro a comprarem uma ação e depois a começarem a vender quando o preço está baixo. Então, olha só como que isso é algo muito forte na nossa cultura. Mas, falando de uma maneira geral, para animar os nossos ouvintes, ficar assim, meu Deus, esse comportamento de manada é muito ruim. Não. Existe uma maneira e existem comportamentos de manada que podem ser positivos. Nós já falamos muito aqui sobre os nudges, que são aqueles empurrãozinhos pra gente tomar boas decisões, aqueles lembretes, né? Os nudges podem ser utilizados como bons indutores de comportamentos de manadas positivos. Saudáveis. Então a gente vê, por exemplo, a vacinação é uma estratégia coletiva, né, de saúde. A gente pode entender como um comportamento de manada positivo, porque todo mundo indo se vacinar, a gente vai adquirir uma proteção coletiva. Exatamente. Então, isso vai entrar daí na esfera de políticas públicas. Como utilizar essas políticas de modo a fazer com que as pessoas façam coisas positivas para ela, para a comunidade, para o meio ambiente, para as questões sociais,
que é o que a gente acredita aqui no EFV. Então, o comportamento de manada, gente, sim, pode ser usado de uma maneira muito positiva. Inclusive, teve um país que, para reduzir o número de bitucas de cigarro Sim. na rua, ele botou uma caixinha assim, escolha o seu jogador de futebol preferido. Eu acho que era Espanha, aí botava um jogador rival ou 2 jogadores rivais ali dos principais times e as pessoas iam preenchendo com a butuca de cigarro pra ver qual acaba ganhando ali. É um nudge Super. que gera um comportamento de manada saudável. Porque as ruas estavam muito poluídas ali naquela cidade, que a gente não lembra agora qual é, com essas bitucas de cigarro. Então, como resolver? Porque às vezes você coloca aquelas plaquinhas, não joga a bituca no chão, tipo, a pessoa não segue. Mas botando esse estímulo, a pessoa vai lá e faz. E é incrível como surte um efeito bom. Aí vem o momento da reflexão de vocês, nossos queridos e queridas ouvintes. O que você faz que é, às vezes, motivado pelo grupão? E às vezes você não se dá conta e está levando a sua família para um endividamento. E aí, gente, é importante falar não para o grupo e um sim para você. É no consumo que você está fazendo isso, é em outras atividades, às vezes não tem a ver diretamente com finanças, mas pode ser com outras coisas, nos investimentos. As pessoas têm muitas manias de julgar, né, os outros. Como você não tem investimentos de renda variável, que absurdo. E às vezes você vai querer fazer as coisas atropelado para pertencer àquele grupo. Então, é importante sim saber dizer não para não se prejudicar, né, para não se prejudicar a sua vida pessoal. Então, a gente está propondo hoje aqui para você um momento reflexivo, para você parar, pensar, refletir se existe algum comportamento assim que está prejudicando e se tem um legal que você possa reforçá-lo, né? Exatamente. E aí, dando uma pitadinha de espiritualidade, Ana, eu acho muito importante essa questão da espiritualidade e como a gente conecta isso com a economia comportamental. Por quê? Nós fazemos parte de um processo, de um movimento global e local chamado Economia de Francisco, e aqui no Brasil Economia de Francisco e Clara. E é importante educar para novas economias, e novas economias só vão surgir com novos elementos, e a psicologia econômica, a economia comportamental é uma forte aliada para o surgimento das novas economias. Com certeza, Augusto, sem sombra de dúvida, né? Esses estudos, por exemplo, que a gente está citando aqui dos vieses, estão sendo cada vez mais utilizados e os governantes, os países estão reconhecendo a importância dos cientistas comportamentais na construção de políticas públicas para gerar aí justiça social, porque é algo que pode ser usado de uma maneira muito positiva e é algo assim recente, né, que tem sido colocado nesse âmbito. Nós precisamos trabalhar muito isso para assim ajudar a construir economias mais solidárias, mais justas e iguais. E aí, falando do coletivo, eu peguei aqui no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, no capítulo 6, após a eleição dos 12 apóstolos, Jesus, então, faz o discurso das bem-aventuranças. Então, já entra a questão do coletivo, do grupo. Já tá o grupinho ali, né? A eleição. E aí ele começa a dar dicas de como deve ser esse discípulo. E aí faz todo um discurso de que não deve só amar aqueles que amam, não devem julgar os outros. E diz o seguinte, Jesus disse uma parábola. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão ambos num buraco? Um discípulo não é superior ao mestre, mas todo aquele plenamente preparado será como seu mestre. Porque reparas no cisco que está no olho de teu irmão e não percebes a trave que há em teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão, irmão, deixa-me tirar o cisco de teu olho, se não vês a trave que há em teu olho? Hipócrita! Tira primeiro a trave de teu olho e então verás claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão. Gente,
Nunca tinha parado para pensar nessa leitura, nessa perspectiva, né, de comportamento. Por quê? Como um cego pode guiar outro? Como um grupo de pessoas pode levar outra? Às vezes um comportamento que não faz sentido pessoalmente para aquela pessoa, né, Augusto? E Jesus, então, ele eleva o valor dos seus discípulos, a categoria dos seus valores. O que deve nortear esse grupo de pessoas? Não é a cegueira, o engano, a mentira, a fraude, mas justamente a benevolência, a caridade, a solidariedade, a partilha, um ajudar o outro, não é acusar. Então, é ver claramente quem nós somos. Ver claramente quem nós somos para ajudar a ver claramente quem é o outro. E criar redes de comportamentos de grupos positivas e não negativas. Isso que eu achei bacana disso que você trouxe hoje. E aí, por que Jesus fala essa palavra forte, hipócrita, que era do âmbito teatral, de pessoas que se fingiam ser coisas que não são? Jesus fala de comportamentos saudáveis. Então, ele não está fundamentando o seu discipulado em uma piedade falsa, de que finge guiar as pessoas para o bem e é tudo para benefício próprio. Não, Ana. O que ele está dizendo após eleger os 12 apóstolos vocês têm que viver a verdade. E a verdade, como diz Bento XVI, é a caridade. Ou seja, a verdade de Deus é o seu amor, é o amor ao próximo. Então, não temos como estar numa sociedade, num coletivo, num grupo, se o que pautar as relações não é a caridade, o cuidado com o outro, essa economia do cuidado, essa cultura do encontro. Portanto, justiças sociais, políticas públicas que usem da economia comportamental, destas novas economias, como o FV ajuda como adubo para construir novas economias, é pautado no princípio do esclarecimento e que é dado justamente pela caridade. Ai, Augusto, muito lindo! Amei essa reflexão que você trouxe hoje, viu? Então, agradecemos você que ouviu mais um episódio com a gente. Se você gostou, manda pro seu grupo de jovens, pra sua mãe, pra sua avó, pros seus amigos. Compartilha essa boa notícia. Espalha por aí e vamos criar aí um comportamento positivo, galera. Espalhando boas informações e formação. O beijo de hoje vamos mandar para quem, Augusto? Para quem? Para o pessoal do Rio de Janeiro. Isso mesmo. Rio de Janeiro, porque foi dia de São Sebastião, teve feriado lá. Nossos amigos e amigos da BEFC, da IOF e todos os nossos ouvintes do Rio de Janeiro. Um beijo especial para você e lembre-se sempre: educação financeira é educação para a vida.